Pai do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa escola bíblica online, primeiro do ano. Peço desculpa pelo fundo branco aqui, estou gravando em casa, eu tive um probleminha hoje na garganta. Por precaução, achei melhor não ir para a igreja, conversei com os pastores, com o Guilherme. Tá tudo bem, não se preocupem, agradeço as orações, é lógico, mas já tomei um remedinho, acredito que foi por causa do ventilador ter ficado virado para cima por causa do calor essa noite. Mas estamos aí, o importante é vocês estarem preparados e dispostos a ouvir a palavra de Deus, que isso que é o mais importante. Não é a voz do irmão Sérgio, não é o cenário que vai fazer diferença, mas é a palavra de Deus que vai fazer com que nós sejamos alimentados e instruídos nessa noite. Então peço que vocês estejam atentos para isso, para tudo que for ser falado, para tudo que for ser ministrado e que o melhor aconteça. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, meu Deus e Pai, eu te peço que nessa hora você esteja mais uma vez derramando a tua graça, da tua plenitude sobre o coração de cada um dos meus irmãos. E que possamos, ó Pai, conforme o teu querer, ser alimentados com aquilo que o Senhor tem separado desde o alto da tua eternidade. Ó Deus, eu peço que o mais importante, a palavra que foi dita aqui nessa noite, encontre o coração e moradia na vida de cada um daqueles que estão online agora assistindo a aula. Deus, eu te peço isso, e para aqueles também que vão assistir depois, sejam abençoados e edificados com o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá. Como o pastor falou ontem, nós estamos iniciando uma revista nova, chamada Uns aos Outros. Tá? Aqui a capa, pode sair espelhada no vídeo, eu sei, mas essa revista é da editora cristã e tem muito a ver, tudo a ver com o que a gente já vinha falando no ano passado, que era tudo entregarei de servir a Deus, e na aliança, que é o tema da nossa igreja desse ano, e agora no projeto de discipulado. Vocês vão ver que uma coisa está conectada com a outra, porque assim Deus quis desde o começo. É assim que Ele age, é assim que Ele trabalha, e muitas vezes nós não entendemos, mas quando as coisas começam a encaixar, a gente começa a ver, abrir os olhos espirituais para ver o agir de Deus nas nossas vidas. E essa revista vai falar muito sobre isso. Então, para quem está acompanhando o discipulado e para quem está acompanhando o que nós vamos tratar aqui na revista, e depois mais à frente, como o pastor falou, entrarmos realmente na prática do discipulado e nos grupos pequenos, vocês vão ver como esse material vai ser importantíssimo para o nosso caminhar durante esse ano. A primeira pergunta que eu queria já fazer para vocês é, dentro desse contexto, logo nós vamos, já deixa aberta aí sua Bíblia em Romanos 12, 9 e 21, que por mais que o Bruno tenha muito bem explicado a família nele, como a palavra é viva e eficaz e se renova todos os dias, eu tenho certeza que vocês vão aprender coisas maravilhosas hoje. Mas antes disso, eu queria que vocês pensassem, e depois que eu ler um outro texto aqui de João, vocês respondessem aí. A qualidade ou a forma com que o seu relacionamento entre as pessoas de dentro e fora da igreja é a mesma? A diferença entre os relacionamentos, a maneira como você trata as pessoas dentro e fora da igreja? O que te leva a interceder pela vida de um irmão? Ou de uma pessoa? O que atrai na vida daquela pessoa para que você tenha o desejo de ajudar, de apoiar, de sustentar aquela pessoa? Vai pensando nisso aí, logo depois da leitura, ou vocês respondam aí. Então, João 17, nós vamos ler alguns versículos, João capítulo 17, versículo 22 a 26. Eu vou escrever no chat na hora, então vocês vão escrever. Mas João 17, 22 e 26 diz assim: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Irmãos, basicamente esse texto está falando sobre mutualidade. Mutualidade é uma palavra que ela vem do latino mutuus, ou seja, a qualidade ou estado de quem é mútuo, reciprocidade.
permutação, troca, está lá no dicionário Aurélio. No Novo Testamento, com a versão grega, os imperativos de mutualidade são caracterizados pelo pronome recíproco. Ou seja, são coisas que têm a ver com a relação de uma com outra pessoa. Então, a tradução comum para mutualidade é outros. E no Novo Testamento, segundo a revista, diz que nós encontramos pelo menos 36 imperativos de mutualidade. Nós vamos falar sobre 25 deles hoje, mas há pelo menos 36. E aí, se você respondeu aí essas duas perguntas que eu fiz, se há diferença nas tuas amizades entre dentro e fora da igreja, o que te leva a se interessar por essas pessoas, primeiro, nós não devemos ter diferença. Se eu sou uma coisa dentro da igreja, eu tenho que ser fora da igreja. Se eu trato minhas amizades dentro da igreja de um jeito, eu também tenho que tratar minhas amizades fora da igreja do jeito. As únicas diferenças que eu posso ter nisso daí é o quê? É que lá fora, como eu sei que muitas vezes eu tenho amizade com o mundo, eu tenho que tomar mais cuidado para não me deixar de novo corromper pelas coisas que o mundo faz. Não é? Então, assim, não estou falando aqui que você, por exemplo, uma festinha de confraternização da tua empresa, do teu local de trabalho, da tua escola, você não vá. Não pode, não é isso. Mas se você decidir ir, você tem que estar mais atento e vigiar para não cometer as mesmas coisas. Você pode estar dando teu testemunho como cristão, agindo de maneira diferente, de maneira renovada, inclusive porque Jesus falou, Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então como é que eu vou alcançar pessoas para o reino de Deus se eu me afasto dessas pessoas em toda e qualquer situação? Eu tenho que dar sabedoria. E essa sabedoria que dá é o Espírito Santo, da maneira do que como eu vou agir, como eu vou me comportar. E a segunda pergunta que eu fiz é o que te leva a se interessar pela vida do irmão é que muitas vezes nós agimos com interesses secundários. Eu vou ajudar aquele irmão porque aquele irmão tem um carro que ele pode me emprestar. Eu vou ajudar aquele irmão porque aquele irmão tem dinheiro e se precisar ele vai me ajudar. Eu vou ajudar aquele irmão. Não é assim. Se eu decidir me interessar pela vida de uma pessoa, tem que ser por amor. Porque Jesus, sendo Filho de Deus, como ele diz aqui nesse texto, eu neles e tu em mim, ou seja, que ele sabia do amor que Deus fez com a vida dele antes mesmo da criação do mundo, ele fala, eu neles e tu em mim, a fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo me conhecesse que tu me enviaste e os amaste, como também me achamos. Deus amou o homem de maneira incondicional, porque era a criação dele. Não amou eu ou você porque ia ser assim, assado, porque eu ia ter mais coisa ou menos coisa. Ele amou pelo simples fato de nos ter criado para adorá-lo. E quando Jesus fala nesses versículos também lá, 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, também estão estes compreenderam que tu me enviaste. Quando eu entendo, eu e você, os convertidos, entendemos essa visão cristã. Então nós passamos a entender que quando eu vejo Cristo, eu vejo Deus e o Espírito Santo, as três pessoas numa pessoa só. Feito isso, eu queria ler com vocês alguns desses imperativos. Eu vou ler de 5 em 5, de maneira pausada, para que vocês possam ir votando aí, o que você acha mais difícil de cada grupo desse realizar. E aí, provavelmente, eu vou deixar para comentar sobre as respostas de vocês nas próximas aulas, na próxima aula. Mas ao final da lição de hoje, eu vou dar minha opinião sobre cada um desses grupos e expressar como eu enxergo isso na vida de cada um. Mas eu quero que vocês compartilhem a cada grupo, vocês respondam aí o que é que você acha mais difícil. Eu vou fazer um cômputo, provavelmente vou divulgar depois no Instagram da igreja qual foi o cômputo, vamos falar o imperativo mais voltado em cada grupo. E aí na próxima aula eu retorno pelo menos nesse ponto para comentar. Então vamos lá, o primeiro grupo, amar. A outra palavra é aceitar, saudar, cuidar e sujeitar-se. O que é o amar? É decidir gostar um do outro. Decidir. O que é aceitar? Receber com agrado, reconhecer as qualidades do outro. O que é saudar? Felicitar, cumprimentar. O que é cuidar? Ter atenção, tratar. E o que é sujeitar-se? Conformar-se, obedecer. 5 palavras que têm a ver com a comunhão, com a mutualidade. O outro grupo, suportar,
E o suportar não é aquele negócio, eu suporto aquele... Não, suportar é amparar, dar suporte. Não ter inveja, não desejar o que é do outro, não ter inveja é isso. Não julgar, não formar opinião sobre as pessoas inconsequentemente. Não se queixar, não se lamentar. E não falar mal. Não difamar, não caluniar, não injuriar. Ou seja, falta essas 5 palavras. Suportar, não ter inveja, não julgar, não se queixar, não falar mal, você acha mais difícil de fazer. Vamos para o próximo? Mais 5. Não morder. Meu irmão Sérgio está chamando de animal. Não, mas não morder aqui quer dizer não ser grosseiro, não ser mal-criado. Porque já viu? Um cachorro quando é bravo, um gato que está com raiva, quer morder, é grosseria, é criação. Não provocar. Ou seja, não incitar, não desafiar, não dirigir provocações. Não mentir, falar a verdade. Confessar pecados, revelar, declarar e perdoar. Desculpar, não relembrando o erro do próximo. Entendeu aí? Não morder, não provocar, não mentir, confessar pecados e perdoar. Vamos para mais 5. Edificar, ensinar, encorajar, aconselhar e falar com salmos. O que é edificar, irmão Sérgio? Construir, contribuir positivo e moralmente. O que é ensinar? Doutrinar, instruir. O que é encorajar? Animar, estimular. O que é aconselhar, orientar. E o que é falar com salmos? Usar palavras de louvor e ações de graça. E as últimas 5 de hoje. Servir. Estar às ordens. Servir quer dizer estar às ordens. Levar os fardos. Ajudar quem tem dificuldade. Hospedar, alojar, dar abrigo. Ser bondoso. Agir com amor, com cuidado. E orar, rogar, suplicar por alguém. Então, anotem aí, vocês vão voltar cada um desses 5 grupos. Vocês vão ver que eu vou estar colocando no chat aí, cada vez que eu estiver falando, eu vou estar escrevendo ali. Então não se preocupem, que vocês vão estar sempre vendo ali no chat, se tiver dúvida do que eu falei durante o áudio. E votem, e aí depois, na outra aula, eu vou, o que tiver mais votos, eu vou comentar. Tá? Bom, voltando à questão do tema central da aula. Nós vamos tratar ao longo dessa revista, desse tema básico que é a mutualidade. E o que eu quero dizer também com mutualidade cristã? Abra lá comigo 1 Pedro 4,8, só para vocês terem uma ideia do que nós vamos falando o tempo todo. 1 Pedro 4,8 diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Desculpe. Vocês já pararam para vermos que naquele contexto da época romana, o que acontecia toda vez que o Império Romano invadia algum lugar? Ele invadia na força, na base da pancada, da ameaça. E isso fazia com que houvesse, no mínimo ali, 2 grupos de pessoas. Os romanos, os conquistadores, e o povo conquistado. Então nisso você já vê oposição, porque os 2 lados têm sentimentos de agressão, de dificuldade um com o outro. E o que aconteceu principalmente ali na igreja antiga? Nós vamos ver basicamente agora, com Romanos 12, de 9 a 21, vocês vão ver que mesmo o Bruno já tem explicado muito bem. Graças a Deus a palavra é viva e eficaz, nós vamos voltar nesse texto. Mas o que acontecia naquele contexto? Você tinha os conquistadores vendo a palavra de Deus sendo pregada e as pessoas aceitando os conquistadores e olhando para isso com um olhar de amor. Então, provavelmente na cabeça de muitos romanos passava que se converteu e falou assim: como é que um povo que foi subjugado por mim, que foi ofendido, massacrado por mim, agora vem falar de amor e de perdão? E a mesma coisa com os conquistados. Muitos deles também estão falando assim: poxa, esse cara ali, esse romano, ele me agrediu, matou meu pai, minha mãe, mas agora eu estou ouvindo de Deus que eu tenho que amá-lo, perdoá-lo, me sujeitar e levar a palavra de Deus com graça e paz para ele. Olha que coisa interessante, difícil, que contraste difícil. Mas é isso que Deus ensina, e essa é a perfeição de que Deus, para fazer com que aqueles que
tidos como opressores poderem ser levados ao amor, e aqueles que foram oprimidos poderem também conviver desse mesmo amor que Deus preparou para opressores e oprimidos, para aqueles que se sentiam melhores e aqueles que se sentiram inferiorizados. Veja que coisa linda. E esse é o nosso papel como cristão. Dentro da igreja, como relacionamento, nós temos que agir assim. Temos que transpirar, transbordar essa singularidade, como foi falado ontem, né? Ao invés de buscarmos autenticidade como cristãos, a nossa singularidade como cristãos é, na individualidade de cada um de nós, podemos demonstrar um amor único, um amor autêntico, que é o de Jesus Cristo. Vamos lá para Romanos 12, 9 e 21. Peço que vocês abram aí. Romanos 12, de 9 a 21. Diz assim, eu vou comentando cada versículo. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. O meu amor não pode ser de mentira. E eu só consigo fazer isso quando eu vivencio as coisas boas, eu me apego às coisas boas e detesto o mal. Porque o mal que permanece no meu coração vai criando raízes, vai caindo, criando bicho que não deixa espaço para que o bem viva dentro de mim. Amai-vos, versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Que basicamente diz esse versículo. Eu só consigo ser cordial, ter um amor igual, ter um amor, tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, quando eu entendo que não é minha posição social, que não é meu conhecimento, que não são minhas posses, que me dá direito de ser mais amado do que um do que o outro. Mas quando eu entendo que a pessoa que está ali na minha frente, ela tem o mesmo direito à salvação e ao amor de Cristo que eu tenho. Simples assim. É aquela unidade que nós vemos no texto de João, quando a gente enxerga em Cristo o amor do Pai. No zelo não sejais remistos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, eu não posso ser um cristão cambaleante. Eu não posso estar guardando o quando ser cristão. Eu tenho que estar com sempre esse espírito fervoroso, mesmo que seja, nós vamos ver aí um pouquinho mais para frente, em dificuldades. Se eu não tenho esse espírito fervoroso, eu tenho que orar, pedir a Deus que Ele renove esse espírito dentro de mim. Olha o que ele diz, logo no versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Irmão, olha que coisa interessante. Então, é lógico que ninguém quer passar por tribulação, por dificuldade, mas a tribulação ela tem um efeito importante nas nossas vidas, que é formar em nós a paciência, e a paciência que eu digo é você suportar aquilo ali sem ter que agir de maneira desordenada, destrambelhada, fazer coisas que em atos de desespero pode até que no primeiro momento resolva o teu problema, mas as consequências são piores. E ela, além de renovar essa paciência, se renovar na esperança de que nós servimos a um Deus que tem poder de suficiência, caráter, para dar aquilo que a gente precisa e necessita e merece. E a gente só consegue isso como? Perseverando na oração, sendo constante na oração, em todos os momentos. Ainda que você ache que Deus está demorando a te responder, permaneça na oração, que Deus é que sabe o tempo certo de agir. Compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. Como é que eu vou compartilhar a necessidade? Só se eu estiver em comunhão, só se eu estiver acreditando que o fato de eu estar junto com meus irmãos é um espaço onde eu, além de poder ajudar os outros, eu também posso ser ajudado. E isso, a hospitalidade, ou seja, eu ser receptivo, para até mesmo uma pessoa nova que chega ali, às vezes destruída, toda complicada, e eu reconhecer naquela vida que eu falo assim, eu já fui assim um dia. Né? Talvez você fale assim, poxa, mas eu não fui drogado, irmão Sérgio, chegou um cadão. Mas às vezes a droga para ele, a droga dele, na tua vida era outra. Era outra coisa que te prendia, que te levava escravo. Entendeu? Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Olha a coisa mais difícil para a gente fazer. Porque a gente tem a tendência de jogar praga nos outros, de querer jogar, falar assim, Senhor, castigo.
para um pouquinho e pensa, e se você estiver fazendo algo tão pior do que aquela pessoa, aos olhos de Deus? Será que Deus também não deveria falar assim, você quer acabar a vida dele para acabar com a sua também? E aí? Alegrai-vos com o que se alegra e chorai com os que choram. Isso é um versículo maravilhoso. Muitas vezes a gente só quer estar perto dos irmãos para comemorar, celebrar. Mas quando a pessoa está passando dificuldade, a gente muitas vezes vira as costas e a gente tem que estar ali preparado para chorar junto. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ou seja, eu tenho que me alegrar, me adequar, principalmente as coisas que refletem esse aspecto de humildade. Se eu sempre só querer estiver perto das coisas que trazem orgulho, que trazem fama, isso não é amor cristão, isso não é mutualidade, isso não é relacionamento. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então, ainda que tenham pessoas que aos nossos olhos a gente entende que não mereçam, mas como todos nós somos carne desse mundo, mas o Espírito de Deus que habita em nós tem que ser diferente. Porque Deus morreu pelo mundo todo, mesmo sabendo que muitos iriam rejeitá-lo. E se nós somos cristãos, imitadores de Cristo, nós devemos nos esforçar para ter paz com todos. Porque o versículo 18 diz, se possível, quanto depender de vós, tenha paz com todos os homens. Ou seja, muitas vezes nós entramos em conflitos porque ao invés de a gente se calar e aceitar aquilo que está sendo falado de maneira errada ou grosseiramente injusta contra nós queremos reagir. E não é isso que Deus. Se depender de mim e de você para ter paz, tenha paz. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei do Senhor. Quem é o melhor juiz para definir qual é o castigo, a punição que a pessoa deve falar? Imagine se realmente Deus não fosse justo o suficiente. O mundo, eu acredito que realmente já teria sido destruído várias vezes, porque cada um tem um senso de justiça, cada um tem uma maneira de pesar mais ou não a mão. Então, por isso que a melhor justiça está nas mãos de Deus, porque se eu julgo de forma pesada, Deus também vai julgar minha vida de forma pesada. Então, a melhor coisa, quando principalmente a ira que ele quiser tomar conta do meu coração, eu falo assim, eu tenho misericórdia. Eu estou desejando mal para aquela pessoa, mas o Senhor é o justo de Deus. O Senhor sabe o que ela merece. O Senhor sabe também o que eu mereço. Deixe, porque o Deus, a vingança é dele. Ele vai saber como agir e quando agir. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Eu lembro que quando eu me converti, isso foi um dos versículos que mais mexeu com a minha vida. Que eu achei muito bonito. Eu falei assim, cara, realmente, se eu puder não revidar na mesma moeda para aquela pessoa, a pessoa vai ficar se questionando. Assim, poxa, eu dei um tapa na cara do Sérgio, por que ele não reagiu? Por que eu estou perseguindo ele todo dia? Ele está sempre calmo, sorrindo. Ou mesmo que ele não sorria, ele não fala uma palavra de agressão contra mim. Isso faz com que, quando eu botei aquele paralelo do humano sendo conquistador e o povo conquistado, provavelmente foi o que passou muitas vezes na cabeça dos romanos. Ele falou assim, esse povo que eu matei, que eu joguei aos leões, e está aqui glorificando, está indo rogando a Deus por mim. Cara, não tem coisa mais bonita. E isso aqui faz com que a própria consciência do outro faça ele buscar o entendimento, e nesse entendimento dessa busca, ele vai encontrar o caminho dele de relacionamento com Deus, vendo o exemplo das nossas vidas. Essa brasa viva é isso, o pensamento da pessoa vai ficar, caramba, por que ele faz isso? E não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso quer dizer também, julgando o versículo anterior, não quer dizer que eu vou aceitar todas as coisas ruins de bom grado. Não. Mas a nossa maneira de se posicionar frente às injustiças, e hoje em dia nós temos visto muita injustiça, a nossa maneira é de se posicionar de maneira bíblica, falando de maneira amorosa. As pessoas só sabem lembrar que Deus é amor, mas a gente tem que falar também que Deus é justiça. Então, se eu juntar esses três últimos versículos, 20, 21 e 22, eu vou conseguir não deixar que o mal vença o bem, mas o bem vai ser demonstrado como? Quando a pessoa fizer o mal, eu buscar uma maneira de mostrar para ela, de maneira amorosa,
que na fome dela, na sede dela, eu tenho uma fonte de água e de vida e de pão eterno, que é a palavra de Deus. E aí deixar para o Senhor fazer a vingança. Veja que coisa interessante. Levando para essa parte de comunhão, como eu já falei para vocês, ela traz em si uma série de obrigações, oportunidades da gente expressar nossa vida cristã de maneira comum. Né? Segundo Lowell Bailey, ele diz que a mutualidade indica que as obrigações e oportunidades de expressar a vida em comum e outros fatos de praticar a mutualidade. Então, comunhão, tudo que é comum é compartilhar o que somos e o que temos com o próximo. Isso numa direção certa e segura sobre o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Foram esse tipo de coisa, esse tipo de comunhão, que atraiu as pessoas ali na igreja primitiva. Porque você combinou, você tinha os conquistados e os conquistadores e os conquistados, que muitas vezes, principalmente os conquistados, povos de várias nações que foram oprimidas, escravos, que não tinham nada e encontravam no seio da comunidade cristã um amor familiar que eles muitas vezes nunca tiveram na vida deles. E provavelmente passava na cabeça deles: como é que essas pessoas podem me amar, me receber bem, se não sabem da história da minha vida, do que se passou na minha vida? E agora estão compartilhando pão, hospedaria, a palavra de Deus, o amor, o sentimento de família comigo. Isso é o que nós temos que fazer hoje. Existem muitas pessoas aí fora que podem estar atuando de maneira como conquistadores, que invadem a vida, destroem a vida das pessoas e que precisam agora, porque nunca foram amadas, mas também tem aqueles que sofreram, foram oprimidos, foram destruídos e que também nunca foram amados e que precisam encontrar dentro da comunidade, dentro da igreja, esse amor de família, essa comunhão. E como é que o Espírito Santo consegue fazer isso com que isso se torne de maneira consciente, desenvolvida e aperfeiçoada dentro da igreja? Através de 4 pontos. Quais são eles? O ministério local, ou seja, as várias frentes de trabalho que nós temos na igreja, louvor, ensino, ação social, aconselhamento, tudo isso são maneiras que Deus usa para que haja uma construção, para que haja, setores que possam ser específicos para cada vida da pessoa e começar a formar, são as pedras que vão formando a igreja. Lembra? Cristo, a pedra angular, e as outras pedras que vão sendo colocadas ali, suportadas por ele, são os ministérios. E Efésios 4, 15, 16 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Olha, quem que capacita os ministérios locais? Não é o pastor, lógico, eles ajudam, são ferramentas, mas quem capacita é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem vai estar levando, escolhendo no meio da comunidade pessoas a exercerem essa mutualidade através dos ministérios, essa reciprocidade, né? É o cooperar, é o operar mutuamente, como um corpo único de Cristo. E aí a gente tem a manifestação dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Qual é? O crescimento, o amadurecimento da igreja. O amadurecimento da igreja. E é lógico que Deus é que sabe os vasos que tem na mão e sabe como é que esses dons podem ser distribuídos, porque Ele sabe qual é a maneira que vai ser melhor aproveitada. E para todos eles, como diz lá em Coríntios 13, de nada adianta eu fazer todas essas coisas se eu não tiver esses dons, se não tiver o amor. Então o exercício dos dons que traz dentro da igreja é para promover a edificação mútua. O termo para isso, para dom, é carisma, ou seja, uma raiz que indica coisas que produzem bem-estar. Então você pode até não ter dons espirituais, como são dons de ciência, de curas, de maravilhas, de profecia, mas você pode ter, por exemplo, o dom de ensinar. Você pode ter o dom de louvar. E isso é um chamado que Deus desperta. E, irmão, pode ter certeza, Deus tem um chamado para cada um de nós. Basta você dar sensibilidade ao ouvido ao Espírito Santo de Deus e deixar que isso aconteça e seja manifesto. A outra área, além do ministério,
local são os grupos pequenos. Quando nós estamos na igreja, é o local onde a gente fala muito do eu te amo, Jesus, em público. Você fala, está todo mundo falando isso. Quando vai para o grupo pequeno, é onde, como se Deus estivesse falando assim, agora é meu tempo de te ouvir, de cuidar de você. Porque muitas vezes dentro da liturgia, do culto, você não vai poder interromper a ministração do pregador para poder tirar uma dúvida sua, um pouco, compartilhar um momento seu. No grupo pequeno você vai ter essa oportunidade. É uma maneira de você sentir aquele amor, aquela alegria, aquele agir do Espírito Santo na igreja de uma maneira mais próxima de você, de uma maneira mais individualizada. Não é? É o espaço que, por exemplo, a igreja tem para cuidar de membros, de famílias, de empregados de uma maneira mais prática. Então, um grupo pequeno é um espaço que nós temos para um cuidado mais próximo. E o discipulado, como nós temos visto, todo domingo de manhã, não vou me aprofundar nisso, porque o Bruno já tem dado excelentes ensinos, a gente tem sido bênção, convido vocês a estarem ali presentes no domingo de manhã. Mas o discipulado é justamente para isso, formar o caráter de Cristo, formar o caráter do cristão. Ser verdadeiros imitadores de Cristo e transformar essa imitação para outras pessoas. Porque o discípulo, essa palavra de Cristo, favorita, ela é encontrada 261 vezes nos evangelhos. E quer dizer o quê? Pessoa ensinada, treinada, alguém que está envolvido na obra, alguém que ama os outros e alguém que permanece diariamente em união frutífera com Cristo. João 15, se a gente for ler também, fala do vinhedo, do dono da vinha que é Deus, a vinha que é Cristo, e os anos dessa vinha que somos nós enxertados. E todo ramo tem que dar bom fruto. Se não der bom fruto, é cortado fora e lançado no fogo. Então nós temos que saber que se eu falo que eu estou dentro da igreja, que eu estou no corpo de Cristo, eu tenho que dar frutos. Se eu não estou dando frutos, eu preciso pedir que Deus cuide da minha vida para que os frutos apareçam e que outras pessoas possam ser alimentadas por esse fruto. Porque quando nós falamos do discipulado, nós estamos falando da mesma coisa de um recém-nascido, de alguém que está... Um recém-nascido, o que ele precisa? Amor, alimentação, proteção e ensino. Então, o discipulado é principalmente também para aqueles que estão se chegando à igreja, chegando no mundo da fé. Certo, irmãos? E aí eu vou voltar, como eu comentei, para aqueles grupos de 5 palavras, vou dar a minha opinião agora. Essa aula de hoje vai ser mais curta por essa questão, como eu já expliquei no começo da aula, da minha garganta. Mas para a próxima aula, se Deus quiser, nós vamos fazer ele presencial, e aí eu vou ver se o pastor e a pastora vão poder participar. Se eles não puderem, vão ter outros irmãos lá, em outro momento eles vão participar. Mas eu vou dar a minha opinião, e na próxima aula me cobrem. Se Deus quiser, estão no vídeo, se eu não falar, vocês me cobrem, mas eu vou já deixar anotado aqui para voltar e comentar o que vocês votaram. Mas eu vou dar a minha opinião. Essa é a minha opinião, não é um gabarito, é a minha opinião. É a maneira como eu enxergo cada grupo deles. O primeiro grupo que eu falei é amar, aceitar, saudar, cuidar, sujeitar-se. Eu acho que o mais difícil é amar. Porque a gente confunde, como várias vezes é falado já em várias ministrações, em vários ensinos, que amar é um sentimento. Não, amar é uma decisão. E quando eu decido amar, é sinal de que eu entendi que eu devo aceitar o outro, receber as diferenças, reconhecer as qualidades. Saudar, eu tenho que cumprimentar aquela pessoa mesmo quando ela não me trata bem. Eu tenho que cuidar, tenho que ter atenção com aquela pessoa, mesmo quando eu não sou correspondido, e sujeitar-me, conformar, obedecer aquela pessoa, dentro daquilo que não ofende a palavra de Deus. Então amar se torna mais difícil. O segundo grupo, suportar, não ter inveja, não julgar, não se queixar, não falar mal. Eu acho que muitos de vocês vão falar aí que talvez não se queixar ou não julgar. E eu, na minha opinião, acho que não julgar é o mais difícil. E hoje nós vivemos um tempo terrível em que muitas pessoas, principalmente com informações rasas, informação do tamanho de uma poça d'água, depois de 5 minutinhos de chuva, já quer sair criticando, cancelando os outros, entendendo, se achando dono da ciência, querendo saber mais que os médicos, por exemplo, para ministrar em determinados assuntos.
que saem por aí ensinando. Eu só consigo não julgar quando eu entendo que o suportar é eu dar suporte a outras pessoas, mesmo na dificuldade. Que eu não tenho inveja daquilo que as pessoas têm. Quando eu não me queixo que eu vejo uma pessoa recebendo uma bênção, que às vezes é a mesma que eu estou pedindo, mas aquela pessoa recebe antes do que eu. E quando eu não falo mal, principalmente isso, quando eu não falo mal, se eu não tenho que falar bem, eu não vou falar mal. Lembra? Eu deixo a vingança para o Senhor. Terceiro grupo, não morder, não provocar, não mentir, confessar pecados e perdoar. Eu quero acreditar que vocês vão ter falado que o mais difícil é perdoar. E é essa palavra também que eu entendo. Porque perdoar significa eu me despojar de todo aquele sentimento ruim, de tudo aquilo que foi falado, e desculpar. E não ficar relembrando. Aí você acha que quer dizer que, entenda, é um aprendizado. Perdoar também não quer dizer que porque eu perdoei, apesar que Jesus fala perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitas vezes, mas o perdoar leva a você continuar tratando aquela pessoa, se relacionando com aquela pessoa, mas é lógico, buscando maneiras sábias de não cometer os mesmos erros, ou de não deixar que aquela pessoa faça os mesmos erros com você. Entendeu? E eu só consigo perdoar quando eu confesso os meus próprios pecados. Quando eu não mentir, gente, tem que ser algo assim. Se converter como cristão tem que ser um dos princípios basilares. A Bíblia fala que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Então, se eu posso falar a verdade, eu falo a verdade. Se eu não posso, eu não vou ficar mentindo. Eu tenho que buscar a sabedoria de Deus de como, né? Se, por exemplo, eu tenho um segredo de trabalho que eu não posso falar, eu vou ter que buscar a sabedoria de Deus de como contornar aquela situação sem mentira. Não provocar e não morder. Ou seja, não ficar vivendo uma vida de provocação dos outros e não de grosseria com os outros. Quarto grupo, edificar, ensinar, encorajar, aconselhar e falar com os salmos. Talvez vocês tenham dito aí que ensinar ou aconselhar. Eu entendo que é o edificar. Porque o edificar, imagina, não é difícil construir uma casa, não é construir um prédio, por exemplo. Então, eu entendo que para edificar, eu tenho que ter uma boa base de ensino, e eu consigo ensinar para os outros aquilo que eu já sei, eu consigo encorajar, muitas vezes na minha própria dificuldade, eu falo para o irmão, não, eu também tenho dificuldade nisso, vamos junto, vamos continuando, eu estou edificando a minha vida, a vida dele, a igreja. Aconselhar, né, eu consigo com experiências passadas, a pessoa chega, poxa, o que eu faço? Eu falo, cara, isso aconteceu comigo, eu fiz assim, vamos lá, olha, eu fiz assim, não deu certo, então tenta fazer de outro jeito, que se eu pudesse eu teria feito daquele jeito, eu acho que se você fizer vai dar certo. Isso eu também estou edificando, né? Porque eu já errei, eu já passei por aquilo. E falar com salmos, ou seja, usar palavras de louvor, de graça, principalmente se eu tiver que corrigir alguém. Eu procuro falar isso de maneira amorosa, para que aquilo produza bons frutos e não faça com que a pessoa tenha mais raiva e não queira seguir o que eu estou edificando. Quinto grupo, servir, levar os fardos, hospedar, ser bondoso e orar. O servir, que significa você realmente estar nas horas, estar à disposição dos outros. Eu só consigo falar isso, eu acredito que vocês talvez tenham falado em um horário difícil, mas eu só consigo servir quando eu entendo que se eu ajudo quem tem dificuldade, eu estou dividindo a carga daquele irmão comigo. Se eu consigo dar abrigo, alojar, ter um espírito receptivo com as pessoas, ser hospitaleiro, eu consigo servir. Se eu sou bondoso, se eu ajo com amor, com cuidado, eu consigo servir de coração leve. E se eu estou sempre orando, eu estou me renovando, sabe? Eu estou me colocando como intercessor para uma outra pessoa, que às vezes não está com força para orar. Mas o papel de orar individual é, acima de tudo, para que Deus me fortaleça na minha relação com Ele. E se eu não conseguir fazer nenhum desses 4 itens, eu não consigo servir. Se eu for uma pessoa, por exemplo, eu até hospedo bem os outros, eu sou bondoso, eu oro, mas quando o irmão pede para compartilhar alguma coisa, eu retenho a mão. Isso aí, né? Talvez vocês já estejam lembrando do que foi falado ontem. Reter a mão quando eu posso ajudar os outros.
Isso tudo me faz um bom seguidor perante a Cristo. Irmãos, o que eu tinha para falar hoje era isso, a aula foi mais rápida. Na próxima aula a gente volta em alguns assuntos, principalmente sobre isso, mas peço que vocês possam refletir sobre esses assuntos, refletir sobre esses imperativos. Tá? Se teve alguma dúvida, depois você volta, dá uma olhadinha aí no chat, na conversa. Procura refletir sobre isso. Procura estar atento. E eu vou colocar depois também, durante a semana, no Instagram da igreja, aquilo que, antes mesmo de comentar na próxima aula, aquilo que vocês notaram. Vou procurar também colocar todos os dias a leitura diária, para que vocês façam e reflitam nisso. Mas que Deus abençoe a vida de cada um de vocês grandemente, que essa palavra seja profunda e eficaz e eficiente na vida de cada um de vocês. E que Deus permita que isso transforme as nossas vidas. Amém? Como o pastor sempre fala, um beijo grande para vocês. Paz do Senhor Jesus.